Iniciando mais uma aula e hoje falaremos sobre como montar a sua reserva de emergência utilizando um orçamento pessoal financeiro de forma eficiente. Se você ainda não me conhece, aproveite para seguir minhas redes sociais, no Instagram, LinkedIn. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube e acionar o sininho para que você possa sempre receber os nossos vídeos. Bora lá começar a aula? Para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Lino, tenho 38 anos, sou engenheira mecânica pós-graduada em administração de empresas e em matemática aplicada. Sou mãe da linda Alissa, de 7 anos, e da Pet Floquita. Tenho 14 anos de experiência no mundo corporativo, onde atuei como gestora de contas em uma multinacional japonesa. E também sou investidora há 10 anos. Aqui está o meu arroba das redes sociais. Eu sou a fundadora da Aline Vieira Educação Financeira e atuo como consultora de investimentos. Eu amo falar sobre dinheiro e ajudar pessoas. Estou aqui para te ajudar também. Eu já deixei a aula 2 no YouTube explicando sobre o orçamento financeiro pessoal, destrinchando despesas e receitas. Se você tem dificuldade, volta lá, assiste a aula, porque essa é uma continuação. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre orçamento pessoal, mas com foco de montar a sua reserva de emergência. Eu vou dar uma pincelada aqui no orçamento pessoal, onde você vai ter um retrato, aprender a fazer um retrato da sua vida financeira em 12 colunas, cada mês do ano, e em 14 linhas. Você vai saber exatamente como funciona quando nós fazemos isso de forma profissional. Deixa eu me deixar menorzinha para não cobrir a tela. Então, aqui nós temos um exemplo de orçamento de uma família onde tem o homem, o salário dele, do homem da casa, da mulher, e eles têm um filho, né, que estuda. Então, vamos olhar. Essas linhas aqui verde, eu coloquei todas as receitas, tudo aquilo que agrega dinheiro para a família. Então, a gente tem aqui o salário do homem, em torno de 5.000, 5.500 aqui no ano. E aí, digamos que esse homem em fevereiro tirou férias. Então, ele recebeu os 5.000 do mês de fevereiro, mais os 5.000 do mês de março, porque a férias recebe salário do mês seguinte, mais um terço. Então, 5.000 vezes 2 é 10.000, mais um terço de 5.000 é 1.600. Então, ele receberia aqui 11.000. Eu não vou me aprofundar aqui nos impostos, fazer conta salarial, porque não é o foco desta aula. Aqui eu peguei o salário líquido mesmo, joguei a conta em cima para você ter uma noção de como funciona. Se você tira férias, você recebe antecipadamente o salário do mês seguinte. Então, no mês seguinte, você não recebe nada, né? Se você tirar aí os 30 dias de férias. Mas se você vender 20 dias, você recebe aqui os 10 dias ainda. E aí entra aí em outra história. Mas aqui eu fiz um resumo para você entender mais ou menos como é que funciona aqui a formação do orçamento. Então, uma família que tirou férias, o homem e a mulher aí recebendo em torno de 4.000 reais. Tiraram férias no mês de fevereiro. Então, ela também recebeu 4.000 vezes 2, né? O adiantamento aqui do mês de março, ó, 4.000 vezes 2, mais, opa, aqui tem uma conta errada. 4.000 dividido por 3, que é um terço aí do abono de férias, né? Então, ela receberia este valor. Em março, nenhum teria salário. Em abril, voltam os salários, lá do homem 5.500, da mulher 4.000 até outubro. Em novembro, vamos colocar aqui o 13º, né? 50% a mais aí de 13º. E em dezembro também, 13º. Então, esse homem, ele tem uma renda ele traz para a família, contribui com 71.000 no ano, e a mulher 53. E por que você deixou o salário da mulher menor? Porque normalmente a mulher ganha menos no mercado financeiro. E a mulher trabalha menos, faz menos hora extra por conta dos filhos, né? Então, pode ser aqui que uma mulher ganhe mais? Pode ser. Mas, no geral, quando a gente pega aí a estatística da população, a mulher costuma ganhar menos. Vamos falar aqui de renda passiva. Então, aqui a gente tem duas receitas, né? A receita do homem, a receita da mulher.
E aqui a gente vai ter renda passiva de investimentos. Então, digamos que eles já investem, tem aí uma renda passiva aí de um fundo imobiliário, de uma renda em torno de R$ 300 por mês. Isso contribui também. E uma renda extra, um freelancer, um e-commerce, vende alguma coisa, vende roupa, vende bolo, faz algum serviço, presta algum serviço, entraria aqui. Neste caso, eu coloquei que essa família não tem essa parte de renda extra. Vamos agora para os custos. Alimentação. Digamos que essa família tem aí, numa média, um custo de alimentação aqui, ó, de R$ 2.500 todos os meses. Mas em dezembro isso extrapola um pouquinho por conta das festas de finais de ano, né? Eu teria aí 31 mil de custo de alimentação no ano. Moradia, financiamento, aluguel, entraria aqui nessa linha. R$ 1.800 durante o ano inteiro, contribuiria para 21.600, é o custo no ano. Saúde, essa família é bem saudável, quase não fica doente, né? R$ 250 o ano inteiro, seria 3 mil saúde. Eu estou considerando uma família CLT, que o convênio a empresa paga, mas se a empresa pagar, se você não for CLT, for um autônomo, pagar convênio entraria aqui também. Educação, digamos que essa família tenha um filho numa escola aí com padrãozinho médio alto, né? Então, a escola, R$ 1.500, um material escola, R$ 1.500 por mês seria a mensalidade. Só que são 13 mensalidades no ano, né? Então, em outubro, teria uma mensalidade a mais. Material escolar, R$ 1.800, que a família optou por parcelar em 6 vezes, ou seja, 6 meses de R$ 300. E uniforme, R$ 600 no ano, que a família optou por parcelar em 4 vezes de R$ 150. Então, a gente tem aqui, ó, 1.500 de parcela, mais 300, mais 150 de uniforme. Então, a família teria aqui os 4 primeiros meses do ano com R$ 1.950, custo escolar. Depois, deixaria de pagar o uniforme acaba aqui. Aí ele continua pagando aqui mais 2 meses de 1.800, que seria escola mais material. Depois acaba o material, que era em 6 parcelas. Aí passa a pagar os 1.500. Só que em outubro tem a 13ª parcela. Aquela rematrícula antecipada, etc. Tem escolas, pouquíssimas escolas fazem 12 vezes. Então, quando você vai fechar a escola para o seu filho, você tem que se atentar a isso, né? Normalmente, em outubro ou novembro, vem aqui uma parcela extra, quando as escolas fazem 13 vezes. E aí, depois, 2 parcelas de 1.500. Então, a escola total aqui, 21.900. Então, como o custo de educação, ele pode ser bem variável, né? Por isso, a gente precisa sempre anotar no caderninho, no Excel. O Excel ajuda porque você já faz a conta ali mesmo. Mas você pode anotar no caderninho, não tem problema nenhum onde você vai fazer esse controle. O que importa é que você faça esse controle. Na aula 2 eu explico muito sobre que alimentação, a gente destrincha isso, né? Moradia, transporte. Então, se você perdeu, volta lá, dá uma olhadinha, depois vem para cá, porque aqui é uma continuação. Então, aí que transporte? Você usa carro, combustível, transporte público? Sai do seu bolso esse custo ou não? Se não sair, não precisa entrar aqui. Aqui é só aquilo que sai do seu bolso. Ah, paga transporte escolar para o filho? Então, eu coloquei aqui R$ 500, né? Normalmente é bem mais que isso. Vamos falar aqui sobre seguro de vida, de automóvel, pagamento de prêmio. Então, por exemplo, o seguro de automóvel, seguro do carro, entraria aqui. Em julho, essa família começa a pagar o seguro e ela opta por pagar em 6 vezes. O seguro de 2.280 aqui. Aí em janeiro, o que que tem? Ó, IPVA, IPTU, outros, por exemplo, eu sou engenheira, quem tem o registro da engenharia paga o CREA aí no mês de janeiro. Então, se a sua profissão tem algum registro, você tem que também colocar aqui. Quando que você paga esse registro? É no mês de janeiro? Já acrescenta ele aqui também. Se é contador, se você é médico, etc. Aqui uma linha para entretenimento, lazer e viagens. Então, por exemplo, tirou férias aqui, resolveu fazer uma viagem, parcelou R$ 500, né, a viagem. Parcelou aí em vários meses. Vai contando.
Aqui, ó, eu fiz uma simulação, parcelou aqui em 8 vezes. Deu 4.000 a viagem. Aqui tem um custo aí de entretenimento. Vai pro shopping, vai passear, faz alguma coisa, paga aí uma escola de educação artística, algum cursinho extra, mais voltado para lazer. Aqui, né? Entretenimento. E aí chegou novembro e dezembro, alugou chácara com a família, foi para um hotel, passeou, gastou aqui mais 3.000, além dos R$ 800 que estava previsto em todos os meses. Então, gastou aí no ano 19.600 com entretenimento, lazer e viagens. Você pode colocar isso aqui um em cada linha. Eu só condensei aqui para ficar mais fácil a visualização, ter tantas linhas. E aqui, presente, estética, outros, né? Então, aqui serve para mulheres, para homens também. Tem homem que não usa estética, mas gasta aí com eletrônicos, uma série de coisas. Aqui também é importante ter essa linha. Então, deixei aqui R$ 300. E aqui em dezembro, né, a gente colocou outros aí, uma estética maior, presentes, né, de Natal, final de ano. E aí, R$ 6.600. E aqui você tem um saldo. Observe que o mês de janeiro ficou um saldo negativo de R$ 800. Por quê? Principalmente aqui, né? Por conta do IPVA. Pesou bastante isso. No mês de fevereiro ficou bem positivo. Por quê? Porque tirou férias, adiantou o salário de março. Mas tem que tomar cuidado, porque aqui você não vai ter salário. Então, tem gente que eu já vi fazendo isso. Torra tudo que tira de férias e o adiantamento do salário do mês seguinte. E aí chega aqui, fica devendo, aí pega empréstimo. Não faz sentido. Você já recebe aqui um valor maior sendo CLT, e você já sabe que você vai ter os seus custos no mês seguinte. Então, por que torrar, não é verdade? Você tem que já separar esse custo, e aí você vai torrar só o quê? A diferença, que é de 4.600. Aí faz sentido. Bom, aí abriu, ó, sobrou 1.200, 1.350, 1.300, 1.200, 1.200. Olha outubro, já é um mês ruim, é um mês que a pessoa fica, essa família ficaria mais apertadinha. Por quê? Por conta aqui, ó, da escola da criança, que tem a 13ª parcela. Tá bom? No mês de novembro já fica mais tranquilo, porque vem uma parcela aí do 13º. No mês de dezembro, era para ficar tranquila, né? Porque tem a parcela aí do 13º, normalmente descontados os impostos aqui. Porém, ó, extrapolou aqui na alimentação. O que mais? Aqui, né, ó, entretenimento, viagem e aqui embaixo também, em presentes. Acabou ficando negativo no mês que era para ficar bem positivo. Então, deixa eu até copiar aqui a formatação. Ficou aqui, ó, um mês, esse outro mês ficou no limite, esse ficou negativo, se não guardou dinheiro aqui, ficou bem negativo. E esse mês, essa família teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4 meses, ela tem que se atentar. Senão, corre aqui um grande risco de ficar negativo. Então, esse aqui é uma foto do orçamento financeiro familiar. E se a mulher não tivesse salário? Eles não poderiam ter custos tão extras, né? Como educação, como esses custos aqui de lazer, entretenimento. Por quê? Porque, olha, ficaria 38.000 negativo no ano. Praticamente todos os meses estariam negativos. Então, essa família, para manter esses custos, os dois têm que estar trabalhando. E aí você já consegue fazer esse tipo de análise, né? Então, aqui eu vou dar uma copiada nessa planilha. E agora a gente vai montar aqui, ó, a reserva de emergência. Então, na reserva de emergência, as despesas, as receitas aqui, não importa, a gente não vai olhar as receitas. E a gente não vai olhar também o saldo, porque aqui não vai importar. O que a gente vai olhar aqui? O custo de vida. Então, qual que é o custo dessa família? Vou copiar aqui a fórmula, lá como fórmulas. Olha aqui o custo. Essa família está gastando 10.000, 8.000, 8.000. Aqui até extrapolou um pouquinho. Agora, quando a gente fala de montar reserva de emergência, nós estamos falando do seguinte: aquilo que você precisa para viver
principalmente no caso de um desemprego, perdeu uma renda, sofreu um acidente. Aqui essa família é uma família que eu considerei os dois trabalhando CLT, mas quando a gente vai falar de custo de vida, aqui pode ser qualquer um, CLT, um autônomo. Então, por exemplo, a família gasta 2.500 de alimentação. Se essa família ficasse desempregada, se fosse você e o seu marido, e eu continuar gastando tudo isso, de repente dá para enxugar aqui um pouquinho, um restaurante, alguma coisa assim, e considerar aqui uns 2.000 reais. Porque se você está desempregado, você não vai exagerar muito, né? Vamos falar de moradia. Dá para reduzir o custo? Se você paga financiamento ou aluguel, não, você vai continuar pagando. De saúde, dá para reduzir? Não, deixa esse custo aí, porque saúde é complicada, né? Muitas vezes gasta até muito mais do que isso. Educação do filho, dá para reduzir? Não. Transporte escolar, carro, combustível, talvez dê, talvez não, né? Se aqui a gente está falando de um transporte escolar, talvez se reduza. Você leva o seu filho, em vez de gastar 500, vai gastar 100, 150, 200. Se você está desempregado, talvez você não gaste tudo isso. Mas se você já vai trabalhar com transporte público e o seu esposo ou sua esposa gasta o carro para ir para o trabalho dela e ela continua trabalhando, é um custo que vai continuar existindo. Seguro do carro, né? Você vai manter o carro, vai existir. IPVA, IPTU, outros, vai existir. Agora aqui a gente consegue reduzir bastante, né? Entretenimento, lazer, viagens, presente, estética e outros. Então, talvez você, estando desempregado, você não vai gastar 800 reais por mês. Aperta o cinto aí, né? Uns 250 reais, por exemplo. Presentes, estética, coloca aqui uns 150. Fala lá pros amigos, pra família, tô desempregado, não consigo... Vai ser só a lembrancinha, né? E aí a família reduz aqui bastante o custo, né? De 8.000, 10.000, para em torno aqui, ó, de 6.900 no ano. Então, esse custo de vida, por exemplo, quando a gente fala em montar a reserva de emergência, é para ele que nós vamos olhar. Eu vou tirar aqui. Pronto, vou deixar aqui tudo mais. Então, numa média aqui, ó, essa família, ela gastou 85.000 no ano. Quando você pega isso aqui e divide por 12, ela tem um custo médio de 7.115 por mês. Então, esse custo é o que nós vamos usar para montar a reserva de emergência. Agora, vamos entender a reserva de emergência. Observe que aqui eu fiz um exemplo de orçamento, de custo de vida médio para uma família, né? Mas na consultoria, cada caso é um caso. Cada cliente que eu pego é um caso. Então, tem pessoas que, mesmo estando casada, cada um cuida do seu dinheiro, faz a sua reserva de forma separada. Tem vezes que o casal tem bastante filhos, tem vezes que não tem filhos, tem vezes que cada um é empreendedor, empreende do seu jeito, né? Então, aí cada caso é um caso, né? Por isso que a consultoria, ela é personalizada, porque você vê que aqui é um exemplo, e aí você vai aplicar isso na sua vida, conforme for melhor para você. Então, vamos lá, vamos entender aqui agora, deixa eu colocar para cá. Os benefícios trabalhistas e previdenciários e como que isso impacta a reserva de emergência. Se você trabalha como CLT, você e seu marido, por exemplo, trabalham como CLT, e vocês estão aí entre 30 e 40 anos, né? Na média aí da idade produtiva. Então, você tem salário fixo, você tem contribuição para a Previdência. Vou colocar até aqui uma canetinha. A Previdência Social. Você tem direito a seguro-desemprego. Você vai ter um FGTS, caso você saia do seu trabalho e for mandado embora sem justa causa. Você vai ter aposentadoria, direito à aposentadoria. A gente sabe que o INSS está ficando cada vez mais complicado, mas é que são direitos que você tem por ser CLT. Auxílio doença, caso você fique doente, auxílio acidente. Você vai ter pensão por morte, caso o cônjuge faleça. Indenização na demissão sem justa causa. Você tem licenças remuneradas de maternidade, saúde, férias,
benefícios como plano de saúde. Então, a empresa normalmente paga o plano de saúde. A empresa paga um vale-refeição, ou um vale-alimentação. Tem empresas que pagam participação nos lucros e resultados. Tem empresas que pagam auxílio creche para crianças até 4 ou 5 anos. Então, aqui você tem uma série de benefícios que a empresa paga para você. Mas você precisa saber que, se você ficar doente, o que é que você vai precisar pagar do teu bolso? Por exemplo, você recebe um VR, um vale alimentação de R$ 1.000 por mês. Isso contribui para a sua compra mensal ou para o seu custo aqui, né, de alimentação dentro do mês. Mas se você ficar desempregado, você vai ter que comer da mesma forma. Então, esses R$ 1.000 tem que entrar ali no seu custo de alimentação. E aí você abre uma linha lá como receita, VR, VA, tá bom? Para você saber que se você ficar desempregado, isso tem que entrar no seu custo, certo? Agora, aqui você tem uma série de benefícios. Se você está aí numa idade produtiva média, né, 30, 40 anos, tá tranquilo. Você pode aí ter uma reserva de no mínimo 6 meses e no máximo 12. Porque se você ficar desempregado, você vai receber INSS, o FGTS, tudo isso ajuda, contribui até o prazo de você arrumar um outro emprego. Então, esse prazo aqui do desemprego, você vai ter a sua reserva de emergência para te ajudar a pagar suas contas, mais o INSS, o FGTS, cadê o seguro-desemprego. Isso te ajuda a se manter até que você arrume um emprego e passe de novo a produzir e receber por isso. Agora, se você já está numa idade muito mais avançada, tipo 50 e poucos, 60 anos, complica, né? Porque aqui é bom ter uma reservinha um pouco maior, porque você já está perto da aposentadoria. Então, se você ficar desempregado com 55 anos, vai ser fácil você conseguir outro emprego? Não, não vai ser fácil. Então, você tem que ter uma reserva um pouco maior para conseguir chegar até a aposentadoria, tá bom? Então, isso tudo a gente estuda quando a gente faz a consultoria de investimentos ou a consultoria financeira. É importante você saber disso também para você fazer o seu próprio, caso você não contrate uma consultoria. Vamos falar agora da reserva de emergência para quem é autônomo. Autônomo aqui é outro mundo, né? O autônomo ele tem normalmente um salário variável. Normalmente a contribuição para o INSS não é automática, ela é manual, ele tem que fazer todos os meses. E mesmo contribuindo, não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito. Porque se você é autônomo, você está no controle da situação. Então você não vai se demitir, não é verdade? Então você não tem direito a seguro-desemprego. É você quem controla aqui a sua situação. Você não tem normalmente auxílio acidente, você não tem FGTS, então tudo isso aqui você tem que fazer à parte. Um autônomo que não faz aqui um controle à parte dos seus ganhos, que não tem uma reserva mais estruturada, está correndo aí um risco, né, grande. Você não tem direito a licenças remuneradas, então você vai tirar férias, você precisa controlar aí suas férias, né, seus custos, seus gastos. Não tem benefício, então você não tem aí um vale alimentação, um vale refeição, um plano de saúde. Para você ter, você mesmo tem que contribuir com isso. Se você sofre um acidente, é mais perigoso, porque aqui a sua renda corre risco. Então, é muito importante você ter um seguro de vida que te ajude nesses momentos. Uma previdência privada também, né? Elas são muito úteis para quem é autônomo. E é importante o autônomo ter uma reserva um pouco mais estruturada aí. No mínimo 12 meses, no máximo 24. E aí, por que no máximo 24 meses? Porque depois disso, de 24 meses, o que ultrapassar, a gente já começa a pensar em investir, né? Em investimentos. E aí, esses investimentos podem te ajudar. Bom, então é importante você entender quando você é CLT, quando você é o autônomo. Tem vezes que num casal, um é CLT e o outro é autônomo. É importante ter essa noção, né? Numa renda familiar. E se a pessoa que é autônoma sofre um acidente, como é que fica? Porque a renda dela, querendo ou não, ajuda a família. Ou se a pessoa que é CLT tem uma renda mais estável, acontece alguma coisa com ela e ela tem um salário aí de
7, 8 mil no mês, e de repente ela sofre um acidente, e aí ela vai depender do INSS com o salário de 3 mil. Como é que fica? Isso aqui acontece, né? Eu já passei por uma situação similar. Então, você tem que saber que se você ganha acima do teto do INSS, você não vai receber o teto no caso de um acidente, por exemplo. Vai receber bem menos que isso. E essa diferença aqui, tem empresas grandes, até multinacionais, que arcam com a diferença. Tem empresas que não. Tem empresas que arcam por um período, 3, 4 meses. Depois param de arcar. E aí como é que fica a sua família, o seu custo? É importante você entender todos esses quesitos e pôr na ponta do lápis, para poder te ajudar aí a montar sua reserva de emergência. Então vamos lá, olhando para essa família que a gente fez, que é CLT, é mais tranquilo, a família lá tinha um custo de vida médio de 7.115 no por mês, né? O custo médio. Então, a reserva mínima dessa família é de 6 meses. 6 meses vezes 7 mil, essa família precisa ir de, no mínimo, 42.690. Arredondando aí, 43 mil reais. Quem não sabe, K significa mil. E no máximo 24 meses, ou seja, no máximo 170. Esse aqui é um valor que a pessoa tem que poupar, e o ideal é deixar aí num investimento como um Tesouro Selic, etc, né? Não pôr numa poupança não, porque a poupança não rentabiliza. Se pôr num investimento maior, ele rentabiliza e já vai te ajudando. Então é assim que a gente faz a conta. Então, normalmente a gente indica que a pessoa coloque num Tesouro Selic. O Tesouro Selic, eu peguei aqui um exemplo para vocês, ó. Esse ano de 2023, eu tô gravando esse curso em 21/11 de 2023. Então, eu peguei aqui o Tesouro Selic de 9/1, o preço estava, preço de compra no período da manhã, preço integral do título, 12.534. O título fica disponível a 1% desse valor, então ele estava disponível a partir de R$ 125,34, né? Baixinho, você pode investir a partir desse valor. E aí, quem compra esse título, olha só, ele vai aumentando todos os dias, ó. 534, 41, 47, 53, 59. Todo dia ele vai rentabilizando para cima. Porém, se você comprou no dia e quis vender no mesmo dia, o preço de venda está um pouquinho menor. Isso acontece aí nos 3 primeiros dias. Ativos financeiros acontece isso. O preço de compra ele é maior do que o preço de venda. Se você for vender, tem aí uma diferencinha. Isso se chama spread, tá bom? Então, se você olhar essa diferença, comprei hoje, já me arrependi, quero vender. Você vai ter um prejuizinho aí, tá bom? Mas a partir do terceiro dia, você já passa a ter um lucro. E dali o preço só aumenta. Eita, ficou descoordenado aqui. O preço aqui, ó, só aumenta. 539, 45, tá vendo? Então comprou por 534, a partir daqui teve lucro todos os dias. Então aqui é a fonte do Tesouro Direto, isso aqui é o que aconteceu esse ano. Observe o preço aqui, ele só aumenta, ele tem esses 3 diazinhos de queda, se você for vender. Depois é um preço que só aumenta. Cada dia que passa, vai rentabilizando mais aqui o seu título. Se você quiser aplicar no Tesouro Direto, você pode acessar esse site, tesourodireto.com.br, ir na aba Títulos, Preços e Taxas e vai estar lá. Então, por exemplo, aqui, você tem 2 títulos neste momento, o Tesouro Selic 2026 e o Tesouro Selic 2029. Ele vai rentabilizar conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, e ele está disponível, ó, investimento mínimo a partir de R$ 138,00 ou 2029 a partir de 137. E aí você fala, Vivi, qual que eu invisto? Investe no mais barato, né? Ele está pagando aqui uma taxa um pouquinho melhor do que essa. Aí você investe nele e você pode resgatar a qualquer momento, das 9h30 da manhã até as 18 horas. Qualquer dia útil. Tá bom? Então, sábado, domingo, feriado, não é aberto o site, você não consegue pedir resgate. Mas em dia útil, você entra lá, você
vai fazer um cadastro com a sua conta do Gov, e aí você consegue resgatar aí em qualquer dia útil. É importante você saber também que tem aqui o imposto de renda sobre o lucro, tá bom? Eu vou deixar depois fazer uma outra aula para falar de imposto de renda, senão essa aula aqui vai durar umas 5 horas. Mas é importante você saber que sobre o lucro, o que lucrar o seu valor, vai ter uma isenção, uma parcela a ser debitada de imposto de renda, já é debitado na fonte, cai para você já o valor líquido. Você não precisa fazer nenhuma operação. Entrou, pediu resgate, já cai para você o valor líquido. Então é bem automatizado, funciona bem direitinho, é bem bacana e rende mais do que a poupança. Caso você não queira investir no Tesouro Selic por ser um título do governo, você tem outras opções. Você pode investir num CDB, ele é 100% CDI. Aqui no caso, não precisa pegar um CDB 110, 120, o que importa aqui não é a rentabilidade. O que importa é você procurar um CDB que tenha liquidez diária. Isso é importante. Porque a reserva de emergência, ela é a sua emergência, você tem que conseguir resgatá-la a qualquer momento. Essa é a parte mais importante, tá bom? Então, o CDB é um certificado de depósito bancário. Se você abrir conta em qualquer corretora, tem o CDB. Vários bancos, principalmente os digitais, já têm CDBs disponíveis também nos aplicativos. Desde que tenha liquidez diária, você pode investir lá. Só se atente que ele precisa conseguir ser resgatado a qualquer momento. Deixa eu pôr aqui a canetinha para ficar mais fácil. Ocorre o juros sobre juros, ele vai rendendo também, como se fosse o rendimento da poupança, só que ele é um pouco melhor. A rentabilidade dele é muito próxima à do Tesouro Selic. Por quê? Porque ele rende o CDI, que acompanha a taxa Selic. E o banco que você colocar tem que ser um banco consolidado. Porque se não for, você vai estar correndo muito risco, tá bom? Então tem que ser um banco bom, né? E apresentar baixo risco. Não adianta você colocar num banco quebrado. Depois eu vou fazer outras aulas explicando como você analisa se o banco é bom, é consolidado ou não. Então, muita gente me pergunta, eu tenho aplicativo do Nubank, do Inter, posso colocar lá? Sim, pode colocar lá. Mas sempre a gente tem que ver se é um banco bom, se a saúde financeira do banco está boa, tá bom? Se você for colocar no Tesouro Selic, opte sempre pelo título de maior vencimento. Neste momento que eu gravo essa aula, existe o título 2026 e o Tesouro Selic 2029. Pode ser que você veja essa aula muito depois, que o 2026 deixe de existir e exista aí o 2029, 2032, não sei qual tesouro vai lançar depois. Então, você sempre pega o de maior prazo, porque seu dinheiro vai ficar lá rendendo, né? E normalmente o de maior prazo tem uma melhor taxa, tá bom? Aqui você também consegue resgatar a qualquer momento. E tem também outra opção, que é o fundo de investimento de renda fixa simples ou referenciado DI. Normalmente, esses fundos, eles não têm taxa, mas sempre dá uma verificada lá com o seu assessor de investimento ou comigo, como consultora de investimentos. Ele tem que ter também liquidez diária. E esses títulos, para você entender, eles investem 95% do seu patrimônio em títulos do Tesouro. Então, você coloca aqui no gestor, que é um gestor profissional, e o gestor vai investir aqui. Então, né, por que não você investir aqui diretamente? Esses títulos também têm uma coisinha que se chama come cotas, ou seja, a cada 6 meses, rendeu, paga imposto de renda, mesmo antes do resgate. Come cotas acontece nos fundos de investimentos, e aí, só não no fundo de ação. Mas aqui, rendeu, paga imposto a cada 6 meses, rendeu, paga imposto. Então, esse pagamento de imposto diminui o valor que está investido, então diminui o juros sobre juros, tá bom? Ele fica aí deficitário. Então, para você entender, esses fundos, normalmente, eles seguem um índice, né? Referenciado, que pode ser o CDI ou a Selic. Qual é o princípio desses ativos, né, para reserva de emergência? O principal tem que ter alta liquidez, ou seja, tem que ter aí um resgate a qualquer momento que você precise. Porque senão não adianta, né? Se ele não estiver disponível a qualquer momento, o que, que vai adiantar? Ele tem que ter um baixo risco de mercado. O que, que isso quer dizer?
Quando você for vender o seu investimento, o preço da venda tem que ser maior do que o preço que você comprou. Ou seja, tem que ter um lucro aqui. Senão também não adianta. É igual você investir em ação. Você investe lá 30 mil, considerando a sua reserva de emergência, e aí você fica desempregado, vai sacar, só tem 15 mil. Não adiantou, descaracterizou totalmente aqui, né? Então não serve esse tipo de investimento para reserva de emergência. Tem que ser títulos que eles sempre rendem para cima, vai aumentando ali. Então esses títulos aqui são títulos que têm essa característica. E outro ponto, a rentabilidade aqui ela é importante ser maior do que a poupança, né? Ou pelo menos maior do que a inflação. Por quê? Porque aí você não perde poder de compra. Só que, por outro lado, nesses títulos aqui, ó, eles são bons, porque eles rendem mais que a poupança. Por outro lado, rendem menos que outros investimentos. Tá bom? Mas não importa, aqui a gente não está buscando rentabilidade. Tá vendo que aqui ela está em terceiro lugar. O que importa é, em primeiro lugar, alta liquidez, resgatar a qualquer momento. Em segundo lugar, baixo risco de mercado, ou seja, resgatar sempre com lucro. Isso é o que importa nesses títulos, considerando a reserva de emergência. Deixa eu me colocar aqui. Então, para você que chegou agora no canal que não sabe, eu tenho curso online já sobre investimento. Tem aqui no link do vídeo o link do curso. Se você tiver interesse, pode me procurar para fazer esse curso. Você já aprende a investir. No final do curso, você monta o seu planejamento financeiro e eu te ajudo. Tem uma mentoria ali. Também aplico cursos em company, ou seja, na companhia. Se você tiver empresa, se você trabalha em empresa ou dirige uma empresa e tem interesse em dar curso de educação financeira para os funcionários, pode entrar em contato também. Palestras e treinamentos rápidos. E eu tenho aqui a consultoria de investimento personalizada, que ajuda as pessoas. A consultoria, você vê que são tantos pontos que a gente olha, né, na vida de cada um. Cada pessoa tem uma vida totalmente diferente da outra. A gente observa e explora isso dentro da consultoria. Se você tem empresa de contabilidade ou alguma empresa que busca fazer parceria, entre em contato. Aqui embaixo está o meu contato, tá bom? E relembrando, eu sou consultora de investimentos CEA, credenciada pela CVM. CEA significa Certificado de Especialista em Investimentos Ambima. E sou credenciada pela CVM, estou apta a passar informações sobre investimentos. Então, se você tiver algum interesse, veja aqui os links da descrição desse curso, entre em contato comigo que eu vou poder te ajudar. Boa sorte nos seus investimentos, espero que você aplique tudo isso que você está vendo nessa aula, foi feita com muito carinho para ajudar quem precisa ter educação financeira. Te aguardo na próxima aula, onde vamos falar sobre a poupança, por que que ela não é tão boa. E aí a gente vai destrinchar ali todas as informações para você entender no detalhe. Te aguardo até lá, boa sorte, te vejo na próxima aula.